Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, no dia 27 de abril de 2020, a nossa pauta é do capítulo 5, Civilização Maia. Nós continuamos falando sobre os povos do continente americano. Nós vimos nas últimas aulas que os povos do continente americano estavam na América entre 11 a 50 mil anos atrás. Já existiam bastante gente aqui na América, no continente americano. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre a civilização maia, civilização muito importante, uma civilização da América pré-colombiana. Quando eu falo para vocês pré-colombiana, é uma civilização que é antes da descoberta dos europeus, da descoberta da América, uma civilização que existiu antes de 1492, antes de Colombo descobrir o continente americano. Uma civilização que não teve contato com os europeus, não teve contato nenhum com os europeus. Elas viveram mais ou menos entre 1500 a.C., para vocês terem uma ideia, até os séculos 8 e 9 depois de Cristo. Era uma sociedade, ó, vocês peguem a apostila de vocês na página 289. Vamos lá para o primeiro parágrafo. Nós vemos, ó, entre os séculos 3 e 5, os maias se estabeleceram na região onde atualmente se localizavam países como a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. A civilização maia ela ficou conhecida por desenvolver cidades e estados independentes, com uma estrutura urbana bastante avançada. Então a estrutura parecia assim, bem diferente, com bastante tecnologia. Eles eram umas cidades-estados totalmente independentes. Cada cidade-estado tinha o seu líder, as pessoas que mandavam. Então ela não era um império em si. Não tinha, como eu posso explicar para vocês, um presidente, que nem nós temos, um presidente que manda no nosso país. Cada cidade-estado era independente, cada cidade-estado tinha o seu líder, as pessoas que mandavam. Era uma civilização dividida entre os chefes, né, os principais, os sacerdotes e os chefes militares. Chefes militares é os do exército. Em segundo lugar, vinha outra classe bastante importante, que eram os comerciantes e os artesãos livres. Em terceiro lugar, vinham os camponeses e os escravos. Era uma sociedade sem mobilidade social nenhuma. Ou seja, se você nascesse escravo, você morreria escravo. Você não tinha como mudar a sua condição financeira. Por mais que você trabalhasse, você nunca conseguiria enricar, ganhar dinheiro e mudar a sua classe social. Você morreria escravo, independente do que você fizesse. Se você nascesse chefe militar, numa família de chefes militares, você continuaria sendo chefe militar. No terceiro parágrafo a gente até vê, ó, por serem independentes entre si, com leis e governos próprios, as cidades maia formaram cidades-estados. Entre elas se destacaram algumas cidades aqui, como a de Mayapã, de Tikal e Chichen Itzá. Bom, a gente até vê uma figura aqui que parece uma pirâmide, até lembra o Antigo Egito. Essa pirâmide, diferente do que era no Antigo Egito, servia como prédios públicos, onde eles se reuniam para discutir sobre a economia, sobre a política deles, diferente do que acontecia lá no Egito. Aqui as pirâmides eram utilizadas para guardar o corpo dos faraós e da família dos faraós. Aqui não, aqui eram templos onde as pessoas se reuniam para discutir questões políticas, questões da economia. A economia deles era... Eles comercializavam uma região com a outra, uma cidade com a outra. Um alimento muito importante, que até é citado aqui na página 289, é o milho. O milho era um alimento sagrado, tinha até um deus do milho. A religião deles, gravem isso, era uma religião politeísta, ou seja, não era um deus que eles acreditavam, como nós acreditamos que existe apenas um deus. Eles acreditavam em vários deuses. E tinha até o deus do milho. Então, eles faziam uma oferenda do milho para esse deus. Então, esse alimento era muito importante, não só para comercializar com outras cidades e estados, mas como era utilizado para fazer oferenda. Eles acreditavam também que o ser humano vinha do milho. Olha só
que eles acreditavam, que o ser humano se originava do milho, da semente do milho. Então, era um alimento de muita importância. Eles também comercializavam mandioca, a batata, o cacau. Eles tinham até uma moeda, não era mais uma sociedade de escambo. Acho que vocês sabem o que é escambo. Escambo é quando você troca uma mercadoria por outra. Agora não, agora eles teriam uma moeda que se originaria até do cobre, e também da semente do cacau eles fariam algumas moedas. Na página 290, nós vemos como que era a civilização maia. Olha lá. A civilização maia desenvolveu conhecimento nas mais diversas áreas, como a astronomia, na matemática e na arquitetura. Essa sociedade foi tão importante que eles até desenvolveram um calendário conhecido como calendário maia. Esse calendário, acho que vocês já escutaram falar, é um calendário de 365 dias, para vocês verem como que eles eram avançados em tecnologias, em conhecimentos de astronomia, conhecimentos da matemática. Eles tinham todo um conhecimento, todo um avanço tecnológico. Os conhecimentos, olha lá no segundo parágrafo, na área da astronomia possibilitaram a elaboração de 2 tipos de calendários. Um deles, conhecido como AB, foi criado com base no movimento da rotação do Sol, totalizando 365 dias, e o outro se baseava em rituais e tinha 260 dias. Os maias também elaboraram um sistema de numeração que facilitou diversas atividades cotidianas, principalmente as administrativas e as comerciais. Nesse sistema, os algoritmos eram representados por meio de símbolos como um ponto, uma barra horizontal e uma forma oval parecida com uma concha, que representavam o zero. Ou seja, eles tinham a escrita deles e desenvolveram a numeração deles para que eles conseguissem utilizar na economia, conseguissem comercializar um com o outro. Então, é basicamente isso. O sistema de escrita deles também é bastante importante. Aqui fala que os maias desenvolveram o sistema de escrita formado por cerca de 800 sinais. A gente viu na civilização do Egito, na civilização da Mesopotâmia, que também eles tinham bastante sinais. Aqui também não foi diferente, que representava sons, ideias e objetos. Esses símbolos eram elaborados por escritores especializados chamados escribas também, e registrados em rochas ou em códices. Além de ter uma função de comunicação, a escrita mais possuía um caráter sagrado. Por isso, os escribas dedicavam tempo para aprimorar suas mensagens por meio de símbolos ricamente adornados. Bastante interessante. Então, eles também tinham a escrita própria deles. Eles desenvolveram todo um conceito que os escribas também tinham essa importância, que eram eles que desenvolviam isso, parecido com a civilização do Egito e da Mesopotâmia. Os escribas tinham bastante importância. Na página 291 tem alguns exercícios para vocês fazerem. O número 1, complete o diagrama a seguir com as palavras corretas. E a número 2 também para vocês fazerem. Aqui está pedindo para vocês juntarem com o colega. Como que nós estamos passando por um momento atípico, né? Não tem como vocês juntarem com o colega por conta do momento que nós estamos passando. Eu vou ver um jeito de colocar na plataforma para que vocês consigam resolver essa questão. Então, por hoje é basicamente isso, tá? Vocês podem também pesquisar na internet, tem alguns vídeos no YouTube também que eu vou disponibilizar para vocês darem uma olhada. E qualquer dúvida, vocês me chamam, ok?